Salve galera, aqui quem fala é Chifu Ribeiro. Hoje nós vamos para a terceira aula. Por favor, peço uma dica para vocês, fiquem em casa e é isso aí. Então se liga que hoje nós vamos falar a importância dos porto-riquinhos na cultura hip hop. É nóis, então se liga que vai ter bastante conteúdo durante o vídeo e é isso aí. Quem quiser compartilhar, compartilha aí, dá um like e visualiza aí no IG. Falar sobre os porto-riquinhos e a importância que eles tiveram dentro da cultura hip hop. Vamos lá. Mas antes de falar de Porto Rico, vou pegar um apanhado geral assim da história de Porto Rico, né? Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos, que é localizado no nordeste do Mar do Caribe. Que a cidade mais populosa de Porto Rico é a San Juan, que lá eles falam espanhol e também falam inglês, mas o que predomina de fato ali é o espanhol, por ser uma cidade ali por ser uma cidade que nos seus primórdios foi colonizada por espanhóis, isso em 1492, depois da chegada de Cristóvão Colombo naquela região. E durante 1898 rolou a Guerra do Hispano-Americano, que os Estados Unidos aí acabou adquirindo a ilha de Porto Rico através do Tratado de Paris, que os espanhóis fizeram com os Estados Unidos. E então, em 1952, o presidente Washington deu o status de Estado Livre Associado, que dá direitos de cidadania a porto-riquenhos dentro da cidade americana, que é a liberdade de expressão e a livre movimentação no território norte-americano. No entanto, eles não podem votar nas eleições americanas. E a gente vai começar a dialogar, já tendo esse histórico, no Brooklyn, como todos sabem, em Nova York, mais estimamente no Brooklyn, lá por volta da década de 70, começou a rolar o movimento da cultura hip hop ali dentro, no qual existiam, como todos sabem, várias etnias ali morando, tanto porto-riqueños como afrodescendentes e latinos americanos, enfim, existiam várias etnias ali convivendo. A importância de ter o popping nesse desenvolvimento do break, que não foi só criado não é uma cultura criada somente por latinos americanos ou afrodescendentes ou americanos que estavam ali. Bom galera, naquele período também estava rolando, lá por volta da década de 60 para 70, a Guerra do Vietnã. E na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos, por algum motivo político, claro, resolveu se intrometer na Guerra do Vietnã. Então eles começaram a enviar soldados americanos para as guerras. Então existiam muitos soldados americanos ali que matavam jovens, enfim, que faziam muitas coisas. E o que os porto-riquenhos têm nisso? Sendo eles uma ilha dominada e sendo, como eu posso dizer, que os Estados Unidos adquiriu através do Tratado de Paris, adquiriu a ilha de Porto Rico, então Porto Rico também era convocado para as guerras. Mas antes de falar sobre essa convocação das guerras, eu quero aqui falar de algumas danças que foram realizadas nesse processo, até chegar no processo do popping, que rolou mais ou menos ali, tem sua criação durante a Guerra do Vietnã, que foi como se fosse uma crítica dos jovens da época, que resolveram criticar o governo, criticar de forma sociopolítica através da dança e criar alguns passos, até mesmo algumas gírias de guerra derivadas ali do que estava rolando naquela atualidade, naquele momento presente. Por volta da década de 70, existiam algumas pessoas em Nova York e criaram a salsa, que logo mais a salsa acabou meio que sendo introduzida dentro do break. Até mesmo alguns DJs começaram a meio que compor músicas instrumentais de salsa, isso meio que se incorporou no break. Então vocês podem ver através dos DJs algumas break beats que envolvem salsa, a salsa rock, que já é uma outra coisa que você pode estar utilizando aí no seu top rock, enfim, que alguns b-boys utilizam. Bom, a salsa nada mais é que a mistura de danças como a plena, que é uma dança regional de lá de Porto Rico, a bomba, cha-cha e o mambo.
O mambo é a dança que praticamente derivou as outras danças dentro de Porto Rico, que era uma dança dançada pelos escravos da África, mais uma vez aqui a África sendo uma potência para o mundo e sendo uma certa criadora, mãe de todos, como eu posso dizer, mãe África. Então o mambo era dançado por escravos que estavam ali presentes nas canas de açúcar, enfim. E a salsa, ela meio que combina, é uma combinação de footwork, que nada mais é que o trabalho de pernas, um footwork rápido, e balanço de quadril. Isso ficou muito mais evidente durante a sua criação e acabou dando aí uma avançada no que diz respeito ao break. Então, bem lá dentro de Porto Rico existia a bomba, que é um estilo musical, e é justamente a dança que veio dos escravos da cana-de-açúcar, que é diretamente influenciada pelos tambores da África. Bom, falando um pouco da Guerra do Vietnã, voltando para esse assunto, a Guerra do Vietnã estava rolando, isso lá por volta de 60 para 70, e surgiu o termo break, que era nada mais era que o verbo quebrar. Que isso lá naquela década, na década de 60, esse verbo tinha um valor de protesto, onde através da interferência dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e o chamamento de muitos jovens, esses jovens acabavam voltando muito mutilados, quebrados de volta para suas casas. Então os dançarinos jovens daquela época começaram a desenvolver, por forma de protesto sociopolítico, começaram a criticar o exército americano através das suas danças. Então eles começaram, aí que começa a ser criado o popping, que é justamente criado lá em Porto Rico, que depois, como eu disse no início, por esse adquirir dos Estados Unidos de Porto Rico para si, e eles tendo direito, como eles podiam andar livremente pelas cidades americanas, eles acabaram introduzindo o popping. Bom, o popping, durante a guerra, os americanos, o exército americano, estavam realmente quebrando os jovens em número de óbitos, e nessa época existiam gírias de guerra também, e alguns passos saíram daí, como o sapateado, como o popping. O popping era a alusão dos movimentos de quebra, a alusão justamente daqueles jovens que vinham deformados, que voltavam para suas casas mutilados, enfim. E depois disso, eles levaram isso para os Estados Unidos, que era a ilha, né? Então tem essa certa distância. Eles começaram a voltar para os Estados Unidos, então eles começaram a desenvolver o popping nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos como existiam ali muitas tribos, enfim, muitas pessoas, e eles tinham contato com outras partes do mundo, eles começavam a imitar painéis egípcios e alguns movimentos de Kung Fu, e também na época existiam robôs de filme de ficção científica, existiam filmes de ficção científica voltados para robôs, e como era uma coisa meio robotizada, muito caricata na época dos filmes de robôs, então eles meio que trouxeram essa movimentação dos robôs para a dança do popping, isso com um evoluir da dança, ou seja, com aquela certa evolução que a dança teve. Aí, desde então, também foram introduzidas ao pop algumas batidas de danças africanas, que isso já existia lá pelo Kool Herc, que ele estou trazendo lá no seu primórdio dos seus beats, e também através do Afrika Bambaataa, que teve lá no outro vídeo. Eu explico muito mais sobre a África. Então é isso, gente. O vídeo de hoje, a terceira aula sobre hip hop, foi para falar da importância dos porto-riquenhos na cultura hip hop e a atual situação sociopolítica naquele momento do passado, atual, mas no passado, a guerra do Vietnã, que fez com que vários movimentos fossem criados. Aí muito deles que foi criado também foi fazendo alusão, que muitos dizem, que também está em uma das minhas leituras, foi o giro de cabeça, que acabava fazendo alusão aos helicópteros das guerras, enfim, que isso acabou sendo meio que também utilizado lá
breakdance e várias evoluções do break, enfim. E é isso, galera. Isso que eu tenho para falar hoje. Beijão. Fica em casa.